dileto ouvinte, gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, na mensagem da Palavra de Deus, que se encontra lá em Jó, capítulo 19, verso 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Fidelidade apesar do sofrimento. Jó como paradigma de retidão e verdadeira espiritualidade cristã. A redescoberta da verdadeira espiritualidade, caríssimos ouvintes, é um dos sinais do nosso tempo. Sinal de protesto e cansaço e de esperança. Protesto este contra a própria declaração de autonomia do ser humano. Cansaço de um materialismo, de um ateísmo, de um niilismo que tornou a nossa vida mais seca e sem esperança. E esperança de um encontro mais significativo com Deus, consigo mesmo e com os outros. Fidelidade, retidão e integridade. Retribuição ou barganha. Esse é o dilema do livro de Jó. Experiência dramática vivida com o servo Jó. Crise da alma, sofrimento humano, fragilidade da alma, vulnerabilidade de espírito e coração. Caríssimos, Jó era de fato e sem dúvida o orgulho de Deus. Satanás se levanta e levanta uma questão, uma dúvida existencial, por que não dizer metafísica e teológica. Qual a real motivação pela qual Jó busca a Deus? O que motivou, ou qual a recompensa e o interesse que Jó em adorar a Deus? Que vantagem Jó obtinha em ser reto, íntegro e temente ao Senhor? Vivemos em uma sociedade hedonista em que os valores são totalmente materiais, voltada para o prazer. Fugimos do sofrimento. É o que o sofrimento tende a esgotar as nossas energias emocionais. Por essa razão, muitos estudantes da Bíblia evitam a leitura do livro de Jó, à exceção dos 2 capítulos no início e do fim, que são bem dramáticos. O restante do livro, a princípio, parece ser uma coleção de longos poemas em forma de diálogo. O deserto, o vale pelo qual Jó passou, expõe a alma, desnuda e desmascara a mente e o coração. A. W. Tozer, um teólogo muito conhecido, ele tem uma frase: Senhor, ensina-me a tolerar a dor e o sofrimento e tirar lições, refletir diante da inquietude da alma. A espiritualidade do deserto propõe um esvaziamento de si mesmo. O sofrimento não é uma necessidade, mas uma possibilidade da caminhada
espiritual. Religiosidade e espiritualidade, como mero anestésico teológico, não satisfaz a alma. Pelo contrário, mascara aquilo que realmente nós estamos passando. É no deserto da minha existência, no nervo, no baú da minha alma, na região mais íngreme do meu ser, que sinto a presença de Deus. Sinto a minha alma, os meus pecados, a minha pequenez, a minha miséria, diante da soberania e majestade de Deus, disse um certo teólogo medieval. Quando na solitude ou solidão, exíquia do grego, existencial, reflito sobre a minha vida e como eu preciso melhorar os meus padrões diante do sofrimento. Será que Jó, alguns poderiam argumentar, que ele passou tudo aquilo por causa do pecado? Era a teologia que os seus amigos advogavam e pensavam. Que eles passavam pelo sofrimento porque Jó havia pecado contra Deus. Teresa de Ávila, doutora da igreja, tem uma frase: a essência do autêntico amor a Deus está na total autoentrega a Ele. Eu oro para que Deus abra os olhos e o coração do meu entendimento e me permita ver os tesouros escondidos que Ele nos concede no sofrimento, dos quais o mundo só pensa em fugir. João da Cruz, doutor da igreja. Søren Kierkegaard, pensador, filósofo, cristão, teólogo, ele tem uma frase: é no encontro com Deus, é sempre um ato de confissão e amadurecimento, e submissão e disposição de alta entrega àquele que é o Todo-Poderoso. Lutero tem uma frase interessante: a perspectiva da derrota é um sinal para continuar a lutar. E Lutero, citando Paulo lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diligentibus Deo Omnia, cooperantur e bonum. O sofrimento nos ensina a enxergar a Deus e o outro, e a si mesmo, e nos conduz o caminho da interioridade do ser. Tomás de Aquino, século XIII, teólogo. Goethe, um escritor alemão, ele disse certa vez: nunca passei por um grande sofrimento sem fazer dele um aprendizado e um poema para a minha vida. O crente não está isento do sofrimento. Essa é a mensagem de Jó. Jó passou por tudo aquilo, mercê e graça do amor de Deus, porque Deus tinha um plano na vida dele. Sofrimento serve para aprimorar a nossa fé em Deus. A nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança em Deus está em xeque diante da dor e do sofrimento.
A teologia que defende que estar doente é sinônimo de falta de fé desconsidera a história do texto bíblico. O simples fato de sermos seres humanos nos coloca na situação de vivenciarmos situações de sofrimento. O mais importante é o aprendizado que devemos tirar da experiência do sofrimento. Devemos crer em Deus pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele pode fazer em nosso favor. Outra coisa que nós aprendemos com o texto de Jó é que Deus ultrapassa a nossa própria compreensão a Ele. Ou seja, Jó só pôde conhecer a Deus através do seu drama, do seu dilema e do seu sofrimento, da sua dor. Ele disse: eu conhecia só falar, de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Ele conhecia Deus superficialmente, mas através da estrada do deserto, do sofrimento no qual Jó passou, é que ele de fato pôde conhecer o Deus que ele buscava, que ele adorava, que ele cultuava e que ele cria. Deus ultrapassa a nossa compreensão humana sobre ele. Ele está fora de nosso controle humano. Nossos modelos, paradigmas de interpretação têm marca de finitude. Não podemos entender, equacionar ou tentar explicar ou entender a maneira da qual Deus trabalha e age. Apenas nós temos que crer, tão somente apenas crer e confiar em Deus. Se nós passarmos a tentar explicar humanamente, teologicamente, filosoficamente, cientificamente a maneira pela qual Deus age e intervém no mundo, nós vamos ficar perdidos, porque Deus está muito além da nossa compreensão humana. Nossos modelos de paradigma de interpretação têm a marca da finitude humana. Precisamos assumir que nossa maneira de interpretar os fatos é falha, imperfeita, é humana. Precisamos estar abertos a novos paradigmas de interpretação da realidade e deixar que Deus mesmo se revele a sua vontade, a sua natureza, o seu propósito divino nas nossas vidas. Outra coisa que nós devemos aprender com o texto de Jó é que nós devemos construir um conceito positivo de paz. A paz do mundo se baseia no conceito negativo. É a paz definida como a ausência de algo ruim, de sofrimento, de perturbação ou privação. Mas a paz que Cristo oferece é uma paz positiva, eterna. É a paz com base na presença de algo bom. Está alicerçada na presença de Cristo mesmo em nossas vidas. Deus está acima da nossa compreensão humana. Nossa vida tem um propósito, tem um bem comum, tem um plano no querer e na vontade de Deus. E tudo aquilo que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, uma folha da árvore que cai, se Deus não permitir. Deus está além de nós. Ele é o transcendente.
Um teólogo certa vez disse: Deus co maius cogitare non possi. Ou seja, Deus é maior que as nossas conjecturas ou conjecções humanas. Ou seja, tem uma música de Lázaro, do cantor Lázaro, que diz que a escola do Senhor, o deserto é a escola do Senhor. Deus, meus caros, após desse sofrimento de Jó, do cativeiro de Jó, o deserto pelo qual Jó passou, Deus mudou a cosmovisão, a maneira de Jó ver Deus e as coisas espirituais. Ele teve uma maior compreensão, uma visão, uma revelação mais profunda do Deus que ele cria. Alguém disse certa vez que Deus mudou toda a cosmovisão de Jó. Toda a sua teologia foi alterada através do irmão sofrimento e da irmã chamada dor. A angústia pela qual Jó passou, o sofrimento, teve um aspecto positivo, porque ele pôde vislumbrar, ele pôde conhecer a essência de Deus. Então, se você está passando pela prova, meu irmão, minha irmã, meu amigo, está passando por um deserto, o rei Davi falava no Salmo 23, ainda que eu andasse, eu ande pelo vale escuro, tortuoso como a morte, não temerei, mas porque Deus está comigo, tu estás comigo. Salmos 23. O justo, o crente, o cristão, não deve encarar o sofrimento, a dor, a adversidade, as provações como um lamento, como um elemento de punição de Deus, de julgamento de Deus. Mas sim como um fator preponderante de ensinamentos valiosos para nós. Eu costumo dizer que Deus tem a sua pedagogia, Deus tem a maneira de nos ensinar. E o sofrimento, a dor, pelo qual Jó passou, pelo qual nós passamos, foi valiosa para ele. E é valiosa para nós, preciosa para nós, porque nós aprendemos, amadurecemos como ser humano e como servo de Deus. Então, meu amigo, se você está passando por dor, por sofrimento, saiba que há uma luz no fim do túnel. E que o seu lamento, como diz a palavra, tu mudaste o meu lamento em baile, vai ter fim. Que Deus abençoe. Amém.